E então chegamos à nossa terceira e última aula sobre mediação de leitura e contação de histórias. Fizemos aí uma passagem pela mediação de leitura enquanto estética, enquanto arte, a leitura deleite. Depois entramos na mediação de leitura crítica, né? A super importante leitura crítica. E chegamos agora num momento também muito saboroso, gostoso, que é a contação de história. E como eu prometi, tá tudo bem diferente por aqui. A gente vai brincar, cantar e ouvir história, tá? Então vamos lá para a nossa terceira aula, você que está aqui nos acompanhando. E contar história é remeter aí a uma prática milenar, né, histórica, que vem se atualizando a cada dia. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história, seja ela numa narrativa oral, tradicional, seja num filme, numa novela, numa série, numa música. Muitas histórias vêm sendo contadas há muito tempo. Então a gente vai se debruçar um pouco agora sobre esse universo da contação de história, mas também vamos revisitar um pouco a mediação de leitura, tá? Para ver uma diferença entre mediar e contar. Mas antes de eu continuar, vamos cantar? Tudo rimado, viu? Vamos lá? E aí você pode pensar nessa prática. Tudo que eu fizer aqui é uma grande oficina para você colocar em prática aí onde você estiver, tá? E quando a gente vai contar história, quando a gente vai mediar, se você tiver uma forma de interagir com o público, né? Com o instrumento, se for, melhor ainda. Se não, pense em outra estratégia para não começar logo a mediação de cara, nem a contação. Por aqui nós vamos cantar e brincar, tá bom? Choveu, ventou, relampeou, pá, e trovejou, brum, brum, brum. Choveu, ventou, relampeou, pá, e trovejou, brum, brum, brum. Aí o brum, brum, brum você faz assim, ó, brum, brum, brum. Choveu, ventou, e pausa técnica aqui. Vamos lá, de novo. Choveu, ventou, relampeou, pá, e trovejou, brum, brum, brum. Agora sim, vamos falar da diferença entre a mediação de leitura e a contação de história. Bem, a diferença entre a mediação e leitura, algumas diferenças, né? É que no caso da mediação de leitura, você tem, por exemplo, uma fidelidade do mediador ao texto, diferentemente do contador de história. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. É assim na contação. Você sempre aumenta, ou você diminui a história, depende da dinâmica, do público, do momento. Mas o mediador não. O mediador, ele é fiel ao texto, tá? Então nós vamos ver algumas dessas diferenças aí, ó. Então aqui, ó, mediador fiel ao texto. O contador pode, mas não precisa ser fiel ao texto, diferentemente do mediador. O mediador usa o livro, o contador não usa. Se bem que, quando você vai contar uma história, você termina apresentando o texto para a criança, né? Mostra o livro, então você apresenta o livro, mas na hora de contar, você não fica com o livro, tá? O mediador, ele não improvisa no uso do livro, né? Ele é fiel a esse livro, ao texto. Ele pode improvisar nos recursos que ele vai usar para mediar. Tem mediador que usa apenas o livro. E outros mediadores usam o livro e algum outro recurso, tá? Algum instrumento sonoro para fazer a sonoplastia da história. Mas, no geral, o mediador, ele não improvisa. Já o contador de história é um improvisador ou uma improvisadora nato ou nata, né?
está sempre precisando improvisar. O mediador incentiva a participação do ouvinte, buscando instigá-lo a construir sentidos. Então, o mediador, ele puxa o ouvinte para o diálogo, né? Já na contação de história, acontece muito monólogo. O contador fica lá contando. A depender da história, ele pode, sim, instigar o público para interagir com ele, tá? Esse contador de história aqui usa muito essa estratégia de chamar o público também. Mas o mediador, para ele é primordial que o ouvinte participe, tá? Já o contador, ele incentiva, mas geralmente é um monólogo, ele fica lá contando e o público fica lá ouvindo, tá? Para você fazer uma boa contação de histórias, é importante trabalhar essa linguagem corporal, né? É uma outra diferença do mediador para o contador, porque o mediador ele fica mais limitado, que ele fica lá com o livro. Já o contador de história não. O contador de história, ele usa uma série de recursos corporais, né? Expressão facial, posição do corpo, timbre, altura da voz. Ele vai usar tudo isso. Por quê? O contador de história, ele conta uma mentira, mas tem que parecer uma verdade. Então, se o personagem está triste, ele fica triste. Se o personagem está feliz, ele fica feliz. Se o personagem está com medo, o contador fica com medo. E assim, o corpo todo conta a história. Não só a voz. O corpo todo conta a história. Então é importante, na hora que você for contar a história, trabalhe esse corpo para que ele fale também, tá? E aí, antes da gente continuar com esse momento de trabalho com o corpo, né? Vamos fazer uma brincadeira com o livro. Que eu disse para vocês que a gente ia brincar bastante, né? Então já pega essa dica aí, ó. Essa brincadeira para você fazer na sua mediação e na sua contação de história, tá bom? Nós vamos transformar esse livro aqui em várias coisas. Então vamos lá. Ó. O livro é para aprender, é para se abrigar. Com ele você voa, pousa em qualquer lugar. Então o livro agora virou um pássaro, ó. E aí você vai voando, 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 voando e pousa na mão de outra pessoa. Qual é a dinâmica aqui? É para trabalhar essa ideia do compartilhamento do livro, compartilhamento da leitura. Então você está cheio de crianças aí, cada uma com o livro, e aí você vai, ó. O livro é para aprender, é para se abrigar. Com ele você voa, pousa em qualquer lugar. Bam, bam. E aí o livro pousa na mão de outra criança e elas vão trocando o livro. Mas esse mesmo livro que virou um pássaro pode virar um avião. O livro é para aprender, é para se abrigar, é como um avião. Serve para viajar. Bam, bam. E aqui é a mala. Então virou um pássaro, virou um avião e virou uma mala. Então você já pode fazer essa dinâmica aí. Mas o que mais a gente pode fazer com esse livro aqui? Vamos ver? Ele pode virar outra coisa também, né? Ó, livro pássaro, livro barco, livro casa pra morar, livro aberto, livro é tudo que imaginar, que imaginar. Imagina, imagina, imagina. Então o livro virou um barco, virou um pássaro, virou uma casa e depois virou um leque, um binóculo, uma luneta, né? Uma luneta e também virou um celular. Então, essa é uma brincadeira para você dinamizar na hora de fazer a contação da história. Daqui a pouco eu mostro outros para vocês, tá? E essas brincadeiras, né?
Se nós tivéssemos mais gente aqui, a gente ia fazer para as crianças brincarem, né? O livro é para aprender, é para se abrigar. Com ele você voa, pousa em qualquer lugar. O livro é para aprender, é para se abrigar. Com ele você voa, pousa em qualquer lugar. E aí você vai brincando com o livro, ok? Vamos lá. E falando em corpo, né? A gente estava falando aqui sobre o corpo, a corporificando a moça tecelã. Então aqui, ó, você está contando a história, né? Aquela noite deitada contra o ombro dele, e aí você, ó, deitou. A moça pensou nos lindos filhos que teceria, para aumentar ainda mais a felicidade. Já no trecho 2, dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas. Trabalhou, 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 trabalhou. Pátios, escadas e salas. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo de chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, tecia e entristecia, tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os dentes acompanhando o ritmo da laçadeira. A laçadeira, trabalhando, e a moça triste, tecendo e entristecendo, tecendo e entristecendo, tecendo e entristecendo. Então, quando você for contar a história, planeje essa contação, tá? Pense na expressão, no que vai fazer com o corpo, porque todo o seu corpo tem que contar a história, tá? Vamos lá. E aí a gente pensa também num instrumento muito importante, né? Essencial para contar a história, que é a voz, tá? Então essa voz precisa ser trabalhada também, atentar para um ritmo, né? Se o personagem está correndo, ele está ofegante, a sua voz também tem que estar muito ofegante, cansado, entendeu? Mas se ele está tranquilo, num lugar bem sereno, numa brisa suave, a sua voz precisa estar também serena, suave, para dar vida ao momento do personagem. Projetar a voz, né? Não é para contar a história assim, é para projetar a voz. Eu sempre digo que na hora que você vai contar uma história, imagine que tem uma senhorinha ali de 99 anos com apenas um ouvido, com 80% de audição. Em um ouvido só, viu? Um ouvido ela já perdeu, uma audição ela já perdeu, só tem uma outra audição e é 80%. E aí você tem que falar num tom que dê para ela ouvir. E para isso você tem que projetar a sua voz. Há muitas técnicas para isso, né? Mas a melhor técnica é o ofício de contar. Você vai contando, contando, contando e com o tempo você pega essa prática, tá? Projetar a voz. Pensa na pessoa que está lá no final da plateia, tá? Pronunciar com clareza, né? A dicção. Se você falar muito rápido, vai prejudicar a compreensão de quem está ouvindo, né? Então, tem que pronunciar as palavras com clareza, sem correr muito, tá? Module a voz, ou tornar expressivo o que se diz, né? Modular a voz. Então, não conte a história no mesmo tom. Aumente o tom, diminua, voz mais aguda, voz mais grave. Então você vai modulando a voz, porque senão cansa quem está ouvindo, tá? Então você vai modular. E essa modulação ela acontece muito pelos personagens. Se o personagem é um idoso, né? Você bota uma voz de um idoso, uma voz cansada, que tem muita história.
Mas se o personagem é uma criança, você tem que ter um tom de voz mais alegre, mais vibrante. E assim por diante. Então bota vida nessa voz, né? Encontre o seu tom, né? E faça vocalize. Vocalize. Antes de começar a contar, faz aquele gargarejo e faz os exercícios vocais, né? Dó, 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 dó. 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 Os besouros. E aí, se você for na internet, você vai encontrar um monte de exercícios de vocalize que são importantes para você aquecer a voz, tá? Porque senão vai ficar rouco rapidinho e perder esse instrumento maravilhoso que é a voz, tá? Então são algumas dicas importantes para você cuidar da voz. E falando em cuidar da voz, nunca esqueça a sua garrafinha de água. A hidratação é fundamental, tá? E aqui, ó, dando voz aos personagens, né? Se fosse uma personagem de uma bruxa, né? Criança, pegue esta comida e leve para o seu pai, criança. Não tenha medo, criança. E se o personagem fosse um mago? Criança, leve este alimento para a sua casa. Não tenha medo. Está tudo bem. E se o personagem fosse um monstro? Vamos, criança, leve esse alimento para a sua casa. Não tenha medo. Vamos, leve esse alimento para a sua casa. Não tenha medo. Então nós modulamos a voz aqui, ó, a depender do personagem. Uma bruxa, um mago, um monstro e uma criança. Então faça esse exercício de modulação para incorporar e trazer verdade para a contação da história. E uma coisa importante, né? A sonoridade. É você colocar na história as possibilidades percussivas do seu corpo, né? Porque quando você conta a história, você pode usar uma série de recursos. Inclusive, seu corpo é o próprio instrumento. Se na sua história tem um cavalo, esse cavalo pode aparecer aqui. E aqui. E se tiver chuva na história? Então, o seu corpo é uma grande caixa acústica. E é importante você sonorizar essa história, né? Esteja atento às possibilidades sonoras do mundo que o cerca, né? Então, se tem trovão lá na história, trovão, né? Você vai pensar o que é que está ao seu redor que possibilita fazer todo esse som, né? Então, eu uso o violão, mas se você não tiver o violão, você pega qualquer outro instrumento para sonorizar essa história. E é importante também saber os momentos de fazer essa sonorização, porque na contação da história, os sons são importantes, mas os silêncios também. Certo dia, a menina apareceu no alto da montanha. E quando ela chegou lá, então eu dou esse tom aqui, crio uma expectativa e a plateia fica, e aí? O que vai acontecer? O que foi que essa criança viu? Então, essa é a importância dessa sonorização na hora de contar história, tá? Prepare o roteiro sonoro da história. Sonorizando a história dos monstros, né? Então aqui, ó, no braço frio da noite, em meio a raios e trovões, e aí você teria raios e trovões. Você pode pegar um elemento como esse aqui, simples, né? No braço frio da noite, em meio a raios e trovões,
Em meio a raios e trovões, a bruxa batendo com a vassoura, no túmulo do Conde Vaskov, convocou os monstros. Vamos, minhas criaturas horrendas, é chegada a hora de dominarmos todo o reino da magia. Vendo a cena, o velho feiticeiro tocou o sino e gritou: você jamais vai vencer, bruxa! O líder dos monstros, rosnando, saiu em defesa da bruxa. Cale-se, feiticeiro! Ninguém vai nos impedir! Nesse momento, o mar começou a se agitar e de lá surgiu o pequeno Bluff com sua espada encantada. Ele partiu para cima da bruxa. O reino jamais será seu, bruxa! Então, aqui eu usei elementos simples, né? Usei um violão, usei aqui esse material, que é papel celofane, eu acho, para fazer o som de chuva, né? Mas você pode utilizar qualquer outro elemento para sonorizar a história. Isso é super importante, tá? Dá uma dinâmica na contação da história, capta mais a plateia, né? É só você pensar num filme sem a sonoplastia. O quanto o filme perde e quanto ele ganha, né? Quando ele está sonorizado, né? A sonoplastia aí é super importante. Outra coisa importante na hora de contar a história é planejá-la, né? Você não pode pegar um livro da hora para outra assim, ó, e sair contando. Primeiro você corre um risco de se perder, né? É um desrespeito com a plateia, com quem está ouvindo, né? Fazer de improviso. Uma coisa é você improvisar durante a contação. Você já leu, já planejou a história e acontece alguma coisa e você improvisa. Outra coisa é querer improvisar sem ter se planejado, né? Então, faça um resumo da história, fragmente a história, faça marcações de silêncio, os momentos de uso dos recursos da sonorização. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Essa história aqui, ó, a moça tecelã, que eu já contei várias vezes. Então, qual o meu processo de produção, de criação da história, da contação, né? Eu leio a história, faço um resumo dela, tá aqui, um resumo da história, e desse resumo eu faço fragmentos. Então aqui, ó, início. O dia ainda estava amanhecendo quando ela se sentava no tear para começar a tecer o dia. Com fios amarelos ela começava a tecer. E aqui vem tecer o sol no isopor, porque nessa história eu conto com cordão e isopor. Então quando chegar nesse momento eu vou tecer o sol. Mas se o sol começava a queimar suas flores, aí dedilhar no violão. Ela rapidamente o destecia, desteceu o sol. E com os fios cor de prata começava a tecer a chuva. Aí eu vou tecer a chuva e usar o pau de chuva. Então veja que essa história aqui ela está planejada. Eu sei o que vai acontecer em cada momento, tá? Tecendo o companheiro. A moça se cansou de estar só e resolveu tecer um companheiro. Dedilhar no violão. Aí eu vou e dedilho, né? Começou pelo chapéu emplumado. Começar a tecer pelos sapatos. Então, isso aqui é um recorte simples para você entender que na hora de... para você contar uma boa história, é importante ler essa história e planejar a contação. Então, faz um resumo, divide essa história em partes, em fragmentos, e em cada parte dela você vai ver o que é que você vai fazer. Com o tempo, depois de tanto contar, você não vai mais olhar nem para o roteiro. Você vai contando, já flui naturalmente, tá? Mas para início, faça isso porque ajuda bastante, tá bom? E aqui, dicas finais para a hora da contação. Dicas super importantes. Olhe para a plateia, adeque a linguagem ao público. Então, se você está contando, é importante que seu olhar chegue no olhar da plateia. Então, olhe mesmo, fixamente, tá? Isso dá empatia, cria conexão entre você e a plateia, tá? Adeque a linguagem ao público. Se é um público infantil, a linguagem é uma. Se é adolescente, é outra. Se é adulto, é outra. Então, adeque a linguagem ao público. Não denuncie seus erros, né?
a pessoa lá, a plateia, às vezes nem conhece a história. Então, se você pular uma parte, né, desde que não seja uma parte que comprometa o significado da história, o sentido da história, né? Mas um erro que você comete, não precisa se autodenunciar. Vai contando, tá? Deixa fluir. Visualiza a história enquanto conta, super importante. Enquanto estiver contando, a história tem que estar lá na sua cabeça para você não perder nenhum momento da história, tá? Vai visualizando a história na sua cabeça. Use gestos expressivos, né? Se é dor, dor, né? Se é alegria, alegria. Se é medo, é medo, tá? Gestos expressivos que falem também. Não explique a história, não faça isso de jeito nenhum, tá? Contou, pronto. Terminou a história, não explica, porque quebra o encanto da contação da história. Deixa a história reverberar na cabeça da criança, para que ela construa os sentidos, tá bom? Não prenda qualquer parte do corpo, tá? Era uma vez uma menina muito bonita que morava numa casa grande. Ó, você está preso aqui, né? Solta os braços, fica bem tranquilo e vai contar. Evite movimentos repetitivos. E eu acrescentaria ali, evite movimentos bruscos também. Quando você vai contar para crianças de 1 ano, 2 anos, não pode ser gesto muito forte, tá? Porque isso assusta a criança. Eu já contei no início da minha carreira, eu comecei a contar a história e eu fui contar para um público de 2 anos, não tinha experiência, quando eu fiz, e um monstro apareceu, imagina, lá foi menino chorando, gritando, mãe chorando para tudo quanto é lado, as crianças chorando, né? E as mães assustadas, porque eu dei um susto nas crianças. Então, quando for criança de 1 a 2 anos, gestos vagarosos, simples, mais retraídos para não assustar, tá bom? Projete a voz em direção ao público, use diversos ritmos durante a contação, né? Já falamos sobre o ritmo da contação. Sonorize a história, que a gente falou aqui, né? Sobre alguns recursos para você sonorizar. E vou mostrar na prática aqui. E use pausas e silêncios. O contador não só fala, ele silencia também, porque o silêncio também tem sentido, tá? Então não é falar, falar, falar. Também tem um momento de silêncio. E naquele momento de silêncio, a plateia vai tentar concretizar, né, na sua cabeça, materializar aquele momento da história que está em silêncio. Então, não é só falar, tá bom? E vamos então para a hora da história, né? Já falei bastante, vamos para a prática. A gente vai ver a história aqui da aranha tecelã, tá certo? Vou contar para vocês essa história da aranha tecelã. Vamos lá. Eu costumo chamar a história com a música, né? Pirulim. Como é que o pessoal do Libras aqui vai dizer o pirulim, né? Não sei como é que eles vão fazer, viu? Pirulim, pirulá. Mas vamos lá. Pirulim, pirulá, história vem pra cá. Pirulim, pirulê, pode aparecer história. Pirulim, pirulá, história vem pra cá. Pirulim, pirulê, pode aparecer história. Conta-se que numa floresta havia uma aranha muito vaidosa que adorava exibir as suas teias para todos os animais. Todos os dias, a aranha tecia uma teia nova e ela ia tecendo e cantando. Eu teço a minha teia, traço linha, dou um nó, um ponto no outro ponto, bela teia, olhem só. Eu teço a minha teia, traço linha, dou um nó, um ponto no outro ponto, bela teia, olhem só. E a dona aranha, todos os dias, tecia e cantava. E o que ela queria era chamar a atenção dos animais da floresta.
Eu teço a minha teia, traço linha, dou um nó. Um ponto no outro ponto, bela teia, olhem só. Eu teço a minha teia, traço linha, dou um nó. Um ponto no outro ponto, bela teia, olhem só. E assim Dona Aranha todo dia tecia uma teia para chamar a atenção dos animais da floresta. Só que um dia, algo estranho começou a acontecer. Os animais não estavam mais parando em frente à teia da Dona Aranha. E ela então, começou a ficar muito preocupada. Por que será que nenhum animal mais quer parar em frente à minha teia? Ela ficou lá no alto da árvore, esperando passar algum animal. Foi quando apareceu o pica-pau. Ele estava lá numa outra árvore, bicando lá, né? A Dona Aranha da sua árvore falou: ô, seu pica-pau, seu pica-pau. E Dona Aranha. Ô, seu pica-pau, por que ninguém mais quer parar aqui em frente à minha aranha? Ô, em frente à minha teia. O pica-pau então falou: ah, Dona Aranha, não está sabendo não? É que agora tem uma loja nova do outro lado do rio. E está todo mundo indo para lá. Uma loja nova? É, Dona Aranha, uma loja nova. E eu estou indo para lá. Tchau, Dona Aranha. O pica-pau foi embora para a loja nova. E a Dona Aranha ficou lá na sua árvore, preocupada, porque ninguém mais queria parar em frente à sua teia. Passaram-se uns dias, outros dias, até que passou pela árvore da Dona Aranha o jacaré. A Dona Aranha se escondeu aqui, ó. Nossa, vai ficar aqui, Dona Aranha. Ela se escondeu. Aí, a Dona Aranha estava lá e falou pro jacaré: ô, seu jacaré. O que é, Dona Aranha? Ô, seu jacaré, ninguém mais quer parar aqui em frente à minha árvore. Por quê? Ah, Dona Aranha, não tá sabendo não? É a loja nova. Tá todo mundo indo pra lá. E eu também. Ei, seu jacaré, vem cá, vem cá. O que é, Dona Aranha? Me faça um favor. Pode falar. Veja lá o que é que falta. O que é que falta nessa loja? O que é que falta? É, seu jacaré, o que é que não tem lá? Aí o jacaré então, ó, foi na loja. Aí o jacaré olhou a loja todinha. Olhou tudo e voltou lá para falar com a Dona Aranha. Quando chegou lá, a Dona Aranha: e aí, seu jacaré? O que é que não tem lá, hein? Dona Aranha, lá tem muita coisa, mas o que falta lá, sabe o que é? Cachecol. E está fazendo um frio danado e na loja não tem cachecol. Ah, não tem cachecol, é? É, Dona Aranha, tchau, tchau, tchau. O jacaré foi embora. A Dona Aranha, então, começou a pensar como ela podia resolver isso. E a Dona Aranha, então, ó, pensou, e pensou, e achou uma solução. Depois de muito pensar, a Dona Aranha então, ó, começou a trabalhar e começou a fazer um monte de cachecol. E ela foi fazendo cachecol e colocando na sua teia. E a teia da Dona Aranha foi ficando assim, ó, toda colorida. E foi chamando a atenção de todos os animais que estavam por ali. Quando chegava lá, que viam a teia da Dona Aranha toda enfeitada, os animais ficaram impressionados. A Dona Aranha só ficou esperando. Quando os animais chegaram, que viram a teia da Dona Aranha toda enfeitada, colorida, o pica-pau estava morrendo de frio, chegou para a Dona Aranha e perguntou: ô, Dona Aranha,
quanto é que custa hein, esse cachecol? Aí a Dona Aranha, muito esperta, falou, não custa nada, tudo de graça na loja da Dona Aranha. De graça? Eu quero um, Dona Aranha, eu quero um. E aí, cada animal foi pegando a sua teia. O pica-pau pegou um cachecol amarelo, o macaco estava morrendo de frio, pegou um cachecol vermelho, e cada animal foi pegando um cachecol. E assim a Dona Aranha conseguiu aquecer todo mundo lá naquela floresta e chamou a atenção de todos novamente para sua teia. E foi assim que a aranha tecelã voltou a cantar alegremente. Eu teço a minha teia, traço linha, dou um nó, um ponto, outro ponto, bela teia, olha só. Eu teço a minha teia, traço linha, dou um nó, um ponto, outro ponto, bela teia, olha só. E essa é a história da Dona Aranha, e é com essa história que a gente encerra o nosso curso de mediação de leitura e contação de história. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima. Pirulim, pirulô, o curso acabou. Tchau!